Bom dia, turma. Tudo bem? Estão bem, né? Graças a Deus. Estudando, fazendo as atividades. Eu acredito que todos estejam ansiosos para que tudo isso passe e que a gente volte à nossa vida normal, nossa rotina de aula normal, de forma presencial na escola, né? Onde vocês possam interagir com o professor, com seus colegas e eu também, né? Interagir com alguém, tá bom? Vamos lá, nossa aula de geografia. Há muros que só a paciência derruba, há pontes que só o caminho constrói. Coralina, nesta frase, verdade, né? Tem que ter paciência para esperar que as coisas aconteçam ou que passem. Em geografia, na aula passada, nós falamos sobre os pontos cardeais colaterais e subcolaterais. Lembram? E foi para casa essas atividades. Por exemplo, na questão 1, você ia observar a rosa dos ventos, né, que é esta rosa aqui, e preencher a tabela com o ponto cardeal ou colateral correspondente. Os pontos cardeais são aqui, ó. Norte, sul, leste, oeste. Aí, ponto cardeal. Primeiro aqui é o norte, 2 é o sul, o 3 é o leste e o 4 é o oeste. Norte, sul, leste, oeste. E os pontos colaterais, o A, aqui, ó, isso aqui é um ponto colateral que fica entre os pontos cardeais. É o nordeste, ó, fica entre o norte e o leste. A2 você ia descobrir os pontos subcolaterais e escrever igual a sigla dele ao lado. A sigla que ele diz é isso aqui, ó. O nó mais nordeste é NNE, que você observar lá na Rosa do Vento do seu livro vai ter. 3. Ordene as sílabas e escreva o nome dos tipos de pontos que existem para indicar a localização, né? A gente usa os colaterais, subcolaterais e os cardeais. A4. Sobre sua escola em relação aos pontos cardeais, você iria responder. Onde está localizada em sua cidade? Aí são opções pessoais. Assim que você ia preencher a cruzadinha com o nome dos pontos cardeais seguindo, por exemplo, A, ponto colateral situado entre o sul e o oeste, é o sul do oeste. Revisando o conceito de pontos cardeais, que a gente já falou, né, colaterais e subcolaterais. Pontos cardeais, como vocês já sabem, são pontos de referência ou pontos de orientação, né? A gente usa para se localizar, se orientar no espaço. Existem 4 pontos cardeais, que também vocês já conheceram, né? Que é norte, sul, leste, oeste. E entre eles estão os pontos colaterais. Entre os cardeais estão os pontos colaterais e subcolaterais que a gente vai ver mais na frente. Por exemplo, o norte aí também ele é chamado de setentrional ou boreal, né? O sul, meridional, austral, o leste, oriente, né? As pessoas mais antigas, algumas ainda se referem ao Oriente. Então, quando vocês ouviram uma pessoa mais idosa se referir a alguma coisa, está com chuva no Oriente, por exemplo, alguma frase desse tipo, ele está se referindo ao leste. E o Ocidente ao Oeste. Para determinar a direção dos pontos cardeais, basta saber o seguinte. Lembra que eu pedi para que vocês fizessem isso aqui em casa? Né? Usar o corpo para representar os pontos cardeais. À frente fica o norte, né?
O braço esquerdo fica voltado para o leste, seu braço direito fica voltado para o leste, ou braço esquerdo voltado para o oeste e o direito para o leste, que é onde o sol nasce, e as costas ficam para o sul. Lembra que eu mostrei na aula de ciências como usar o corpo seguindo essas orientações? Então, para onde a gente vá, para qualquer lugar que a gente vá, nós, né, nos deparamos com os pontos de referência, né? Você pode estar numa estrada, você pode estar numa avenida, né? E quando a gente pede uma informação, a gente está num lugar que não conhece, as pessoas sempre usam os pontos de referência para nos orientar, como por exemplo, ali na frente você vira à direita ou vira à esquerda, é perto de uma igreja, é perto de uma escola. Ao pedir informação, você verá que existe um ponto de referência, né? Como eu citei. Durante o dia, a gente usa o sol para nos orientar. E durante a noite, a gente usa as estrelas, né? Por quê? Porque eles aparecem sempre de um lado da Terra e desaparecem ao lado oposto, no caso do Sol, né? E as estrelas, elas não mudam de lugar. Certo? Entre os pontos cardeais, existem outros pontos que são chamados colaterais, que a gente já falou um pouco. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome de pontos cardeais, então, ou seja, os dois juntos. Aqui nós temos uma bússola e dentro dela tem a rosa dos ventos, né? Que ela vai indicar os pontos cardeais e os colaterais, aqui, norte, sul, leste, oeste. E entre os pontos cardeais tem os colaterais. Por exemplo, o noroeste, que é representado pelo NO. NO é o quê? É um ponto cardeal ou colateral? É colateral, né? Certo? Para indicar a direção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, utilizamos a rosa do vento, que é essa rosa aqui, como a gente até falou dela, né? Aqui fica quem? Os pontos cardeais, né? E entre um ponto cardeal e outro tem os colaterais e os subcolaterais. Entre os pontos cardeais e os colaterais, existem outros pontos chamados de subcolaterais. O nome dos pontos subcolaterais é a junção do nome de pontos cardeais e colaterais. Também é uma junção dos dois, né? Os pontos subcolaterais são esses que estão aqui, ó. Nordeste, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Sudeste, Oeste, Noroeste e Noroeste. A gente quase não utilizamos, né? Não falamos muito sobre eles. Por exemplo, na nossa vida, né? A gente fala mais sobre os colaterais e os cardeais, mas eles também são importantes, ó. Que fica entre o norte, que o norte, ó, ponto cardeal, e o nordeste, né? Aqui, que é um ponto cardeal e o ponto colateral, e esse subcolateral, né? Então, ó, fica entre o leste, que o leste e o sudeste, né? Leste e o sudeste, que fica aqui, ó. Que o leste e o sudeste bem aqui. Quem é que fica entre eles? Né? Essa sigla bem aqui, ó, que ela tá aqui, ó. SSE, que é o sul, sudoeste. Então a gente aprende fazendo a correspondência entre eles, né? Quem é ponto
quem é ponto cardial, quem é ponto subcolateral, né? E quem é os colaterais. Então, a gente aprende dessa maneira. Primeiro, a gente aprende os cardeais, norte, sul, leste, oeste. Depois, a gente aprende os subcolaterais, os colaterais, e depois a gente estuda mais um pouquinho os subcolaterais, porque se a gente estudar tudo de uma vez só, a gente não vai compreender quase nada, mas o que eu quero que vocês realmente foquem é nos cardeais e nos colaterais, mas também foquem nos subcolaterais. Em nossas atividades, a continuidade do nosso conteúdo é na página 83 e 84. Aí na página, a tia trocou de lugar, né? Aqui a primeira é a 6. Complete a imagem abaixo, indicando a direção de cada ponto cardial. Você pode usar até seu corpo, né, para responder essa questão. Certo? Você vai lembrar a posição que o Sol nasce, a posição que o Sol se põe. Você vai virar a sua frente para o norte, sua frente para o sul. Aí você vai fazer a correspondência dos pontos cardeais. Escreva V, verdadeiro e F para falso. Os pontos cardeais não servem como referência. Essa opção, ela é verdadeira ou falsa? Os pontos cardeais servem ou não como ponto de referência? É falsa, né? Na 9, você vai observar o mapa abaixo e localizar a rosa dos ventos. E escrever ao lado de cada espaço indicado a posição para a qual sua frente está voltada. Pronto, você vai observar isso aqui, ó. Observando ela, você vai responder de acordo com cada desenho. Aí tem a cafetaria. Já está ruim das vistas. E da dicção também. É cafeteria. E o hotel, né? Aí você vai ver aí a posição relacionando aqui a rosa dos ventos e dizer se é leste, se é oeste, certo? Agenda. Geografia 81, atividade 82. Lembrando que após a aula de geografia, você levanta, estica o corpo, vai ao banheiro se tiver com vontade, toma água, faz um lanche, né? E volta para assistir a aula de história, combinado? Voltando para a nossa aula de história, certo? E iniciando com a revisão, tá bom? Na aula de história nós falamos sobre a alimentação indígena, lembram? Vimos que os índios, eles têm uma alimentação saudável, se alimentam de frutos, né, da natureza, de sementes, de raízes, né, e que eles não utilizam nada industrializado, né? E que por isso eles têm saúde, eles têm força, né? Lembram que na carta de Pero Vaz de Caminha, ele até fez um relato ao rei de Portugal, por não entender por que os indígenas, eles não conheciam, esqueci o nome, eles não conheciam trigo e eram tão fortes, tão robustos, né? Fortes, tinham forças. Então, eles não conheciam o trigo, mas eles se alimentavam de carboidratos, né? De farinha, de mandioca, né? E na questão 1, você ia relacionar as palavras abaixo e identifique as que fazem parte da alimentação dos indígenas, né? Eles comem milho, peixe, fruta, legumes, carne de animais. Certo? Na 2, você vai cruzar a cozinha da sua casa e descubra os alimentos e utensílios de origem indígena. Isso você ia fazer uma pesquisa na sua casa. O tecido, por exemplo, colher de pau, pilão, panelas de barro, alimento. Tem vários, né? A mandioca, o cuscuz, que é feito do milho, frutas, pimenta e etc.
Então, você vai observando os slides e vai fazendo as correções se necessário. A 6, você vai completar as lacunas das frases a seguir. Assados, folhas, utensílios e manualmente. Sempre eram feitos, enrolados em os assados, enrolados em folhas de bananeira ou palmeiras, né? Os utensílios utilizados na cozinha são feitos manualmente. Você observa e corrige se houver necessidade. Hoje, na nossa aula de história, nós iremos falar sobre as expedições exploradoras, guardas-costas e colonizadores, certo? Durante o período pré-colonial, Portugal não demonstrou muito interesse pelo Brasil, né? O que é esse período pré-colonial, né? Era antes de Brasil, dos portugueses, eles colonizar o Brasil, antes deles virem mesmo ficar aqui, explorar, seria isso, né? Então, nesse período, o rei de Portugal, ele não mostrou interesse pelo Brasil, pois essa época estava ganhando muito dinheiro com o comércio dos produtos vindo do Oriente, né? Lembram quais eram esses produtos? As especiarias, né? O rei ele não deu muita importância por isso, porque Portugal ainda estava lucrando com esse comércio. Entretanto, com o tempo, a falta de interesse de Portugal fez com que os espanhóis e holandeses, ingleses e franceses rondassem nosso litoral, já que o fato de os portugueses terem desembarcado primeiro aqui não lhes garantia a posse das terras. Então, como Portugal não teve tanto interesse nessas terras, então esses povos aí, como por exemplo os espanhóis, holandeses e ingleses, eles começaram a criar esse interesse pelas terras, né? Já que os portugueses, por ter sido eles os primeiros a chegarem ao Brasil, isso não garantia que eles fossem donos da terra. O rei de Portugal, então, começou a mandar expedições para o litoral brasileiro, a fim de checar se existia riquezas a serem exploradas e de colonizar, ocupando as terras. Assim, essas primeiras expedições são chamadas de expedições exploradoras. Então, quando Portugal viu que tinha gente de olho nas terras brasileiras, né? Então ele resolveu mandar expedições para verificar se nas nossas terras havia alguma riqueza, né? E essas expedições são chamadas de exploradores. Por quê? Porque o objetivo era explorar as riquezas das terras brasileiras. A primeira medição, a palavra ali é expedição, tá? Perdão, tá digitada errada. Exploradora, vinda em 1501, foi comandada por Gaspar de Lemos e tinha o objetivo de reconhecer o litoral e descobrir riquezas. Tem algumas palavrinhas aí que estão digitadas erradas, mas sem problema, né? O importante é que está no livro de vocês o que eu estou falando aqui. Então a primeira expedição era essa, era descobrir se no litoral brasileiro havia riquezas. Em relação ao primeiro objetivo, o tal como já constatado por Pedro Álvares Cabral, né? Pedro Álvares Cabral já tinha confirmado isso. A expedição verifica e confirma as terras descobertas. Descobriram que não se tratava de uma ilha, né? Gaspar de Lemos, ele fez essa descoberta, que o Brasil ele não se tratava só de uma ilha, que ele era um país muito grande, né? Extenso, certo? Por isso deixaram de ser chamadas de Ilha de Vera Cruz e passaram a ser chamadas de Terra de Santa Cruz. Então, quando
quando Gaspar de Lemos viu que o Brasil não se tratava só de uma ilha, eles não chamaram mais Brasil de Ilha de Veracruz, eles passaram a chamar Terra de Santa Cruz. Diversos acidentes geográficos também foram nomeados, como Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de São Tomé e a Baía de Todos os Santos. Então, todos esses nomes aí foram dados ao Brasil, de todos, Baía de Todos os Santos, aqui está repetido. Quanto ao segundo objetivo, essa expedição descobriu a existência do pau-brasil, madeira que seria, está errado aqui também, mas sem problema, muito explorada por Portugal, que seria, né, muito explorada por Portugal. Então, o que foi a primeira riqueza, por assim dizer, que foi descoberta de imediato, foi o pau-brasil. Foi o primeiro produto que foi explorado pelos portugueses no Brasil. Essa imagem que tem no livro de vocês é a caravela das expedições, comandada por Gaspar de Lemos. A segunda expedição exploradora aconteceu em 1503. Teve como objetivo verificar as riquezas das terras colonizadas e foi comandada por Gonçalo Coelho, que leva as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, pois essa espécie fornecia uma tinta avermelhada. Então, a segunda expedição aconteceu 2 anos depois que a primeira, né? E quem veio foi o Gonçalo Coelho. Então, nessa expedição, ele levou as primeiras amostras de pau-brasil para a Europa, né? Que, na verdade, aí o interesse dos portugueses não era a madeira em si, era a tinta, né, que ela produzia. Aqui uma imagem que tem no livro de vocês mostrando essa passagem, né? A primeira riqueza brasileira explorada por Portugal foi a madeira de pau-brasil. No começo, os indígenas trocavam essas madeiras por tecidos, colares, facas, machados e canivetes, pentes, vidros, espelho, etc. Então, a primeira riqueza a ser explorada no Brasil foi o pau-brasil. E os indígenas, eles trocavam essa madeira por esses objetos citados no texto. Até porque os indígenas, eles não conheciam nada disso, né? Com o tempo, outras pessoas se interessaram em comercializar com os indígenas. Então, as toras da madeira passaram a ser armazenadas em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral que servia para guardá-las, para que não se foram roubadas. Ou seja, essas feitorias eram um lugar no litoral onde eles colocavam as madeiras e lá com certeza ficava alguém vigiando para que ninguém o roubasse, né? Portugal precisava proteger as terras descobertas, então resolveu mandar a expedição guarda-costa, que é a segunda expedição. A primeira exploradora, a segunda guarda-costa. O objetivo dessa expedição era patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses, evitando assim o contrabando do pau-brasil, né? Esse aqui é um mapa francês do século XVI que mostra essa atividade, né, dos indígenas e dos franceses negociando toras de pau-brasil. No livro de vocês a imagem é mais legível. As expedições eram comandadas por Cristóvão Jackson. Porém, como o litoral brasileiro era muito extenso, quer dizer, muito grande, ele não conseguiu tomar conta de tudo. Diante da dificuldade, o rei de Portugal foi aconselhado a ocupar as terras para evitar invasões e resolveu colonizar o Brasil, né? Então, a partir daí, o rei de Portugal ele resolveu realmente colonizar o Brasil. Então, ele enviou pessoas para morar em nossas terras. Essas expedições foi comandada
por Martim Afonso de Souza e trazia sementes, animais domésticos e instrumentos de trabalho. Também vieram alguns colonos e alemão de Martim Afonso, chamados de Pero Lopes de Souza, né? Também além dessas pessoas veio também alguns colonos e um alemão, né? O nome dele Martim Afonso, que era chamado de Pero Lopes de Souza, para morar nas terras brasileiras. Em breve, o rei português entregaria outros trechos do Brasil, sendo eles chamados de capitanias hereditárias, pois passavam de pai para filho. Então, o que seriam essas capitanias hereditárias, né? Que eram passadas de pai para filho, né? Por exemplo, o rei de Portugal começou a mandar essas pessoas vir para o Brasil, então essas pessoas elas iam passando essas terras, né, de pai para filho, por isso que é chamada hereditárias, passando de pai, geração, né, de pai para filho. Você sabia, é uma curiosidade, durante a expedição, Martim Afonso encontrou um pequeno povoado. No dia 22 de janeiro de 1532, ele fundou a primeira vila do Brasil, chamada de Vila de São Vicente. São Vicente, cuja aqui é denotário, viu? Era Afonso de Souza e pernambucano, cuja donatário era Duarte Coelho. Foram as duas capitanias que prosperaram, ou seja, somente essas duas capitanias prosperaram no Brasil, deram certo, né? As nossas atividades. Por que Portugal começou a mandar as expedições para o Brasil? Por que foi, né? Você assiste ao vídeo, lê os conteúdos do livro, com certeza você irá encontrar a resposta, tá? A2, marque apenas as afirmações verdadeiras sobre as expedições. Os europeus rodavam o litoral brasileiro por causa da falta de interesse de Portugal pelas terras brasileiras. Se você acha que é verdadeira, você marca, tá? Assim, complete as fichas correspondentes às perguntas sobre as primeiras expedições. Quando essa expedição veio para o Brasil, a primeira, quando foi que ela veio? Quem comandou, né? Segunda expedição exploradora, quando foi que ela veio para o Brasil? As guarda-costa, quando... O que Portugal fez para proteger as terras descobertas? A agenda. História, página 99 e 100. Então, leiam, assistam ao vídeo, leiam no livro de vocês e respondam as atividades, combinado? E até a próxima aula. Estudem, tá?